Hoje nós vamos trabalhar a aula 12 da frente 3A de vocês sobre os francos, que são os povos bárbaros, tá? Assim, vocês não estudam todos os povos bárbaros porque vocês estudam aqueles que de alguma forma foram mais significativos para a história, para o que é de nosso interesse na história. Mas sabem vocês que tiveram vários povos. No final do Império Romano, gente, teve povo bárbaro saindo assim, ó, até do ralo da pia. Tinha povo bárbaro culminando de tudo quanto é canto. Mas tinha um povo bárbaro, conhecido como os francos, que foram responsáveis por estruturar aquela imagem que nós temos da Idade Média, das pessoas vivendo em feudo, aquela coisa toda. Boa parte disso foi estruturada por um povo conhecido como franco. E hoje, nessa aulita aqui, vocês vão entender de uma vez por todas como que esse povo era e não confundir mais as coisas em relação a eles, já que eles são povos muito importantes. Então, bora lá que eu vou explicar para vocês como é que esse povo funcionava. Primeiro, como tinha muitos povos vindos de vários locais em Roma Antiga, no final do Império, Roma estava correndo muitos riscos. Então, quando os francos chegaram, a maioria desses povos, só para constar, eles eram povos germânicos, assim, e indo-europeus, a maioria desses povos bárbaros, não todos, mas quase todos. Quando os povos francos chegaram para poder invadir ali também, né, poder pegar um pedacinho de terra e aquela coisa toda, eles foram bem recebidos. Como assim? Os romanos disseram sejam bem-vindos? Não, é que os francos chegaram em um momento muito propício para ser bem recebido. Porque quando os francos chegaram lá no século V a.C., para poder realizar algumas invasões, é o mesmo período que outro povo bárbaro, conhecido como hunos, também chegou na região. E os hunos, gente, as pessoas tinham muito medo dos hunos, entendeu? Deixa eu colocar para vocês alguma imagem dos hunos aqui, ó. Pior que os francos eram os hunos, ou seja, os romanos pensaram, não temos força para encarar os hunos. E os hunos, eles chegavam destruindo geral. Então, os romanos analisaram, bom, tá chegando outro povo aí também, os francos. E se a gente fizer uma aliança com os francos? Aí os francos nos ajudam a combater os hunos. Por mais que tenhamos, assim, que abrir mão de algumas coisas para os francos, é melhor fazer uma aliança com os francos do que deixar os hunos invadirem a gente. Por isso que eu falei que os francos foram bem recebidos, porque na verdade eles vão fazer um acordo com os romanos, que vão pedir a ajuda dos francos para poder combater os hunos, e em troca vai ser feito um acordo que é o acordo do colonato, que eu já cheguei a falar para vocês na outra aula, que a pessoa é presa à terra e tal. Mas como que vai funcionar? Ó, os romanos fizeram a seguinte proposta. Francos, vocês fiquem aqui. Vocês podem usufruir de algumas terras, né? Podem utilizar a questão do colonato, se vocês quiserem, ou seja, os romanos pobres que forem trabalhar para vocês, eles têm que continuar trabalhando e tal, não podem ir embora sem autorização de vocês, nada dessas coisas. E em troca, vocês nos protegem aí contra os hunos. É óbvio que os francos vão aceitar e os francos vão ficar nessa terra. Que terra que é essa, professora? Aqui o desenho não tá muito bonitinho, não. Então, vou ter que falar para vocês. Aqui tem a Gália e aqui tem outro pedaço da Gália. Seria a França de hoje em dia? Seria parte da França, que no passado se chamava Gália. É lá que os francos vão ficar após estabelecer um acordo com os romanos de proteger os romanos dos hunos, né? Mas é claro que esse acordo vai durar pouco tempo, né? Porque depois de um tempinho, os francos já vão estar nem aí para os romanos, porque eles já vão estar estabelecidos na terra. Mas de qualquer forma, eles fizeram esse acordo, então no início favoreceu a entrada dos francos aí por causa disso, tá? Aí, nós vamos ter... aqui tá o colonato, explicando para vocês como é que funciona o colonato, mas eu acho que a imagem não ficou boa. Para mim ela tá boa, mas no vídeo que eu vejo aqui ela não está, não. Mas enfim, tá explicando para vocês como é que o colonato funciona. Mas depois que os francos ficaram nesse território, os francos começaram a criar a cultura do poder centralizado. Aos poucos foram surgindo alguns reis francos que conseguiram dominar o território inteiro. Por isso nós costumamos dizer que os francos foram divididos em dinastias, período em que certas famílias se mantiveram no poder. Então, a primeira delas é a dinastia Merovingia, em 481 a.C., né? Como que essa dinastia vai funcionar? Vai se chamar Merovingia porque o primeiro rei se chamava Meroveu. Já vou deixar claro para vocês uma coisa, os francos eram péssimos
péssimos em escolher nomes. É um mais arregaçado e feio do que o outro, então ignorem isso, tá? E eu espero que não tenha nenhum Meroveu na família de vocês, né? Mas enfim, Meroveu, gente, por favor. Então, o primeiro rei vai ser o rei Meroveu. O rei Meroveu vai começar a centralizar o poder, vai até conseguir conquistar alguns territórios a mais ali, mas ainda não vai ser lá aquelas coisas. Tá, nananana. Quem realmente vai ser poderoso vai ser o neto do Meroveu, que vai ser o rei Clovis. O rei Clovis, gente, o rei Clovis tem que fazer uma vírgula, tem que fazer uma pausa na história para poder entender esse rei franco. O rei Clovis, ele assume o poder com 15 anos de idade. 15 anos de idade, gente. Sabe o que eu fazia aos 15 anos de idade? Eu comia manga com sal, era isso que eu fazia. E ficava pensando se manga com leite ia me fazer passar mal ou não. Essa é a Marleninha aos 15. Aos 15 anos, o Clovis era rei. Pois é, né? Existe 15 e 15 nessa história. E ele assumiu o governo assim, ó, pulso firme. Se os francos conseguiram tanta centralização do poder, conseguiram tanta firmeza aí na Gália, que era o território deles, se deve principalmente pela ação do rei Clovis. Então vamos contar para vocês um pouquinho da história do rei Clovis, para vocês conseguirem entender o que esse rei fez de tão poderoso. Em primeiro lugar, esse rei, vou contar para vocês uma historinha sobre ele, básica, assim, uma das mais famosas histórias dele. Aos 15 anos, ele vai começar a governar, mas ele percebe que o poder dele é centralizado, mas que ele não tem tanto respeito assim. Beleza, ele começou a pensar o que ele ia fazer para ter respeito. E ele pensou, nossa, uma das grandes ideias, uma das grandes coisas que eu posso fazer é invadir novas regiões e mostrar que eu consigo fazer isso, né? Mostrar que eu consigo dominar territórios. E ele começou então a fazer algumas invasões em alguns lugares ali próximos. E mostrar, realmente, as pessoas viram que ele era ótimo em estratégia e que ele estava conseguindo dominar alguns territórios. Porém, em uma batalha que ele fez lá, em torno de 20 anos de idade ele tinha já, ele foi fazer uma batalha e eles dominaram geral o território. E quando eles estavam saindo, fazendo o espólio da guerra, que é pegar as riquezas dos locais que eles encontraram, um padre que morava na cidade que foi destruída chegou até ele e falou bem assim, com todo respeito, rei Clovis, eu sei que você não me conhece nem nada, né? Você acabou de matar aí quase todas as pessoas da cidade e destruir tudo, né? Então, quem sou eu perante a sua magnitude? Mas vocês roubaram a igreja? Roubaram não, né? Vocês pegaram coisas da igreja sem autorização e uma delas é um vaso muito importante para a nossa igreja. Será que encarecidamente você poderia devolver esse vaso? Só o vaso, não precisa devolver mais nada. E o Cláudio falou, quer saber? Pediu com tanta educação que eu vou devolver o dito cujo do vaso desse padre aí, ó, né? Então, lembrando que o rei Clovis não era católico nem nada. Ele só se compadeceu com o pedido. Afinal de contas, ele já tinha matado um monte de gente mesmo, né? O que custava devolver um vasinho? Então, ele falou assim, ó, galera que tá aí fazendo saque, cadê o vaso? Aí, um soldado vai lá e fala assim, esse vaso aqui? Esse vaso aí, dá esse vaso aí pro padre. Aí o cara falou assim, não, vou dar não, eu peguei, eu lutei, eu conquistei esse vaso. Aí o rei Clovis falou assim, eu tô mandando você devolver, então você vai devolver, porque eu quero que isso aí seja devolvido, então isso aí você vai devolver. Sabe aquela cara de abuso, assim? O soldado, abusadamente, deixou o vaso cair. Puf! Ah, desculpa, rei. Quebrou. E ainda riu. Gente, sabe aqueles comichão, aquelas bolas vermelhas de nervoso que dá em algumas pessoas? Provavelmente isso aí deve ter dado no Clovis. Mas enfim, o Clovis ficou com muita raiva, porque ele percebeu que ele não tinha respeito dos soldados ainda. Mas aí ele teve um plano. Porque o Clovis não é burro. O plano dele foi o seguinte. Passou um tempinho aí. Ele esperou, né? Dar aquela baixada. Ele chamou os soldados e disse, ó, galerinha, eu vou dar uma olhadinha aí pra ver como é que anda a vestimenta de vocês. Pra ver como é que anda como é que vocês andam cuidando aí da espada, do escudo. O pessoal fez aquela fileirinha básica lá de soldados. Quando ele chegou nesse soldado, ele começou a criticar o soldado. Falava assim, isso aí é espada, soldado. Isso aí é não sei o quê. E ele bate na espada e faz a espada do soldado cair. Quando o soldado abaixa para pegar a espada, ele arranca a cabeça do soldado. Com tudo.
E ainda fala assim pra galera, ó, arranquei a cabeça dele pra ele aprender a me respeitar. E o próximo que vier com desaforo, que nem ele me desaforou lá jogando aquele vaso no chão, vai perder a cabeça e se duvidar perde mais coisa. Se bem que depois que perdeu a cabeça, né, não importa se você vai perder mais coisa ou não. Gente, ele mostrou respeito. O soldado vai ficar meio cabreiro, do tipo, nossa, aqui o caroço é grosso. Então, o rei Clovis aí, né, vai dar continuidade à dinastia merovingia, só que com mais poder. Só que não é só isso não, que o Clovis vai aprontar. Tem uma outra história muito famosa dele, que é a história do que ele faz com o Sigisberto. Seguinte, ele estava localizado na Gália, onde era a França. Porém, tinha um outro rei lá de, enfim, outro povo bárbaro, aquela coisa toda, que estava localizado onde hoje em dia é a Alemanha. E ele queria muito o território que era da Alemanha. Porém, ele havia feito uma aliança com o rei da Alemanha. E ele não podia trair, porque a palavra de um homem era uma das coisas mais importantes no reino franco. Inclusive, durante a Idade Média também, a palavra de um homem vai ser uma das coisas mais importantes. Se ele fez uma aliança com o rei da Alemanha e ele matasse o rei da Alemanha e pegasse aquele território, nossa, ele ia perder todo o prestígio e todo o respeito, porque ele seria um homem sem palavra. E um homem sem palavra não era nada na época, porque ele havia dado a palavra deles através do comitatus. O comitatus era uma aliança que você fazia, que guerreiro fazia com outro guerreiro, que rei fazia com outro rei. E o comitatus, que era quando você dava a sua palavra, você fazia uma aliança com alguém, não podia ser quebrado nunca. Quebrou? Quebrou o que você falou? Você é um nada. Se você quebrou, você vai ser considerado menos que a titica de uma galinha. Mas ele queria tanto esse território que ele teve um plano. O rei lá daquela região lá da Alemanha se chamava Sigisberto. Já falei pra vocês que os nomes são ridículos, então, enfim, são ridículos. E o Sigisberto tinha um filho. Eu esqueci o nome do filho dele. Ai, é um nome bem ridículo, Clodovaldo, Clodo alguma coisa. Clodorico. O filho do Sigisberto era o Clodorico. O Clovis vai chegar até o Clodorico e vai falar bem assim, ô Clodorico, você sabia que o seu pai quer te matar? E Clodorico, meu pai? É, o seu pai, o Sigisberto, ele quer te matar. Ouvi falar aí que ele vai te matar. E Clodorico, nossa, meu pai? Seu pai. Se eu fosse você, eu matava ele antes, né? Porque, né? Morrer não é legal, né? Clodorico acredita no Clovis. E ele mata o pai dele, o Sigisberto. Aí, olha a safadeza. O Clovis pega todo o exército dele. Ele vai até o Clodorico e fala, Clodorico, você matou seu pai? Eu disse, sim, matei. Clodorico, você é um traidor, Clodorico. Você é um homem que mata o próprio pai, Clodorico. Ele foi lá e matou o Clodorico e pegou as terras do Sigisberto. Do tipo, olha só, galera, tive que matar esse cara aqui, porque matou o próprio pai, esse cara é um traíra. E todo mundo, nossa, Clovis, realmente esse cara é uma traíra. Como que pôde matar o pai? O Clovis é verdade. Como que pôde matar o pai? Gente, safadinho esse Clovis, não é mesmo? A questão é que tem uma outra coisa que o Clovis faz que, na minha opinião, é a mais importante e a que mais cai no vestibular, provavelmente. Além dele conseguir fazer com que o governo dele fique forte, centralizado, além de ter respeito e além de ter várias estratégias, como essa que eu acabei de falar para vocês, para conquistar outro território. Que é o seguinte, ele foi conquistar um reino, mais um reino lá, e a esposa dele, a Clotilde, ela tinha ouvido falar da religião católica, né, e da religião cristã, e ela comentou com ele. E ele falou que não acreditava. Só que ele falou assim que se ele ganhasse a batalha que ele estava indo travar, que era uma batalha bem difícil, aliás, ele iria se converter a esse cristianismo. E ele ganhou essa batalha. Então, quando ele voltou, ele cumpriu com a palavra dele. Ele vai se converter ao cristianismo. Ele vai se batizar. Portanto, o que mais cai no vestibular quando se fala dos francos? É o batizado do Clovis na religião cristã. O que esse batizado simboliza? Simboliza a união dos francos com a Igreja Católica. Aí simboliza que a Igreja Católica vai conseguir ter muito poder, porque até que enfim ela possui um povo bárbaro que está ao lado dela. E como o povo franco tinha muita influência e como o Clovis tinha muita influência, a partir do momento que o Clovis fica católico, várias outras pessoas também ficam. E depois, consequentemente, vários outros povos também. Não é à toa que a Igreja Católica era a instituição mais poderosa da Idade Média.
porque antes mesmo da Idade Média ficar no seu auge, ela já havia conseguido fazer alianças com os povos bárbaros. E o primeiro povo foi o povo franco. Então aqui tem para vocês uma imagem simbolizando aí o batizado do Clovis, se bem que a imagem mais famosa que geralmente cai no vestibular é essa iluminúria aqui, tá? Mas essa aqui é uma outra, enfim, que eu achei mais clara para vocês poderem entender. E ele é batizado e assim os dois ganham. A igreja ganha e ele ganha. A igreja vai ganhar no sentido de que ela vai aumentar muito o número de fiéis dela e de influência que ela possui. Os francos vão ganhar porque a igreja católica já era muito poderosa e vai fazer com que muitas pessoas respeitem os francos, porque elas respeitavam a igreja. Se os francos são católicos, então passam a respeitar os francos também. Sem contar que os francos conseguem até algumas terras extras com a igreja após essa aliança. Então, é uma aliança que vai ter um grande benefício para ambos os lados. Além disso, vamos ver o que acontece agora após esse governo de Clovis aí, que é o governo que vai transformar os francos em tão poderoso, né? Com a morte do Clovis, os descendentes dele são tudo um bando de pamonha. Gente, eles não sabiam governar direito, acho que eles nem se importavam muito com a questão do governo, eles deixavam o governo a Deus dará, só Jesus na providência, e por causa disso, os descendentes do Clovis, os reis descendentes, vão começar a perder o seu prestígio. E quem vai começar a ganhar poder vão ser os majordomos. Majordomos era o braço direito do rei. Todo rei possuía um majordomos. O rei Clovis também possuiu. Só que o rei Clovis era tão poderoso que as pessoas nem sabem quem que é o majordomos do Clovis, porque ele não tinha importância. Entretanto, os reis que vieram depois eram tão incompetentes que todo mundo sabia quem que eram os majordomos. Porque quem realmente atuava, quem realmente deveria fazer o que tinha que fazer, eram esses caras aí, que também tem o nome de presidente do palácio. Talvez vocês ouviram falar em algum lugar, ou na apostila, ou sei lá onde. Mas o majordomos o mais famoso, um dos mais famosos de todos foi o Pepino de Heristal. Eu falei para vocês que os nomes eram ridículos. Então, seguindo, Pepino de Heristal era tão famoso, que ele determinou que o cargo dele seria vitalício e ele determinou que o filho dele também seria majordomos. E quando o rei interrogou do tipo... Quem que você pensa que é? Eu sou o majordomos. E eu sou muito famoso. E eu tenho muitos exércitos de outros locais que me apoiam. Eu tenho muitas alianças. Mais alianças do que você, rei Franco. E aí? Vai ou não vai fazer o que eu tô mandando? Então, veja o poder do majordomos. Ele não era rei. Só que na época o que contava era a quantidade de alianças que você tinha. Ele tinha tantas alianças políticas e tudo mais que ele vai conseguir transformar o cargo dele em vitalício e hereditário. Então, e as pessoas respeitavam demais o Pepino de Heristal. Afinal de contas, era ele que mantinha o governo. Era o majordomos que realmente mantinha o governo. O rei estava lá mais de enfeite, porque eram tudo um bando de incompetente. E as coisas vão ficar ainda mais calientes quando o filho do Pepino de Heristal é o Carlos Martel. O Carlos Martel, que tem o nome normal até que enfim, né? Ele vai travar uma batalha conhecida como a Batalha de Poitiers e vai mostrar que os majordomos são mais poderosos do que as pessoas imaginam. Como assim, prof? Os muçulmanos estavam invadindo boa parte da Europa na época. Aqui nesse mapa, a parte vermelha é a parte dos francos, tá? A parte amarela aqui, verdinha, era por onde os muçulmanos estavam invadindo. Os muçulmanos vão tentar invadir boa parte da Europa. Entretanto, quando chegar no território dos francos, o Carlos Martel, que é filho do Pepino de Heristal, então ele também é um majordomos, né, já que agora é hereditário, vai conseguir combater os muçulmanos e não vai permitir a entrada dos muçulmanos no território franco. Ninguém naquele momento estava conseguindo frear os muçulmanos. Então, o fato do majordomos, Carlos Martel, conseguir frear, vai fazer com que as pessoas façam: meu Deus, Carlos Martel, você é o máximo, olha o que você fez. Vai surgir dentro das pessoas o desejo de que os mordomos, quer dizer, os majordomos, sejam reis. E é assim que eles vão conseguir tomar conta do poder e se transformar em rei. Então, o filho do Carlos Martel, que vai se chamar Pepino, em homenagem ao vô, né? Pepino o Breve, porque sempre tem como você piorar o nome, né? Pepino o Breve vai se transformar no primeiro rei que é filho de um majordomos. E aí nós começamos uma nova dinastia, que é a dinastia carolíngia.
carolíngia em homenagem a Carlos Martel. Então, Pipino Breve, aí no século VIII, né, depois de Cristo e tal, vai destronar o último rei e vai conseguir entrar no poder. E ele vai receber o reconhecimento do Papa na época de que ele é rei. Lembre-se que os francos possuem uma aliança com a igreja. E a igreja faz questão de ficar ao lado do franco mais poderoso. Se na época o franco mais poderoso era o majordomos, que virou um rei, então que seja. A questão é que daí mudou a dinastia. Só que nessa segunda dinastia, na dinastia carolíngia, o cara mais importante mesmo vai ser o Carlos Magno, que é filho de Pipino Breve, que vai assumir o governo depois. Por que Carlos Magno? Porque o Carlos Magno ele vai estruturar bem o poder quando ele entrar, vai fazer um sistema monetário muito forte, melhorar a questão da economia, do comércio, do transporte, vai fazer muita coisa. Mas entre elas, uma das coisas extremamente importantes que ele faz é ser coroado pelo Papa. É ali que vai surgir a tradição do Papa colocar a coroa na cabeça do rei. Na época vai ser o Papa Leão III, vai lá colocar a coroa na cabeça dele. E isso simboliza, mais uma vez, fortificando a aliança entre francos e entre igreja, né? Que volta e meia tem que dar uma renovada. E a outra coisa muito importante que o Carlos Magno faz é, para poder proteger o território, ele divide o território em condados, ducados e marcas. São regiões. Essas regiões são doadas para serem cuidadas por homens de confiança. Esses homens mais tarde vão ser conhecidos como duque, conde e marquês. É daí que surgem vários nomes famosos, entendeu? Várias pessoas, se você era duque de alguma coisa, significa que você era dono de alguma coisa. Marquês de Pombal, por exemplo. Se você é um marquês, você é dono de alguma coisa. Por isso que é Marquês de Pombal. Duque de Viçosa. Então, duque, marquês e conde era o nome que a pessoa recebia quando ela conseguia um pedaço de terra em um desses locais aí, ó, em marcas, condados, ducados. Aqui no Brasil também vai ser duque, conde e marquês, mas vai ser só de enfeite, entendeu? Só nomezinho para bonito, mas enfim. Na Europa é assim que vai surgir os condes, os duques e os marqueses. E com o tempo vai começar a surgir na cabeça das pessoas a questão de que você obedecia somente ao conde, ao duque e ao marquês. Por quê? Porque existia no território franco uma questão assim, ó. Se eu sou um duque, as pessoas que trabalham para mim vão pagar imposto para mim. Se eu sou um conde, as pessoas que trabalham para mim vão pagar imposto para mim. Você só pode receber imposto das pessoas da sua terra. Até o rei. O rei possui a terra própria dele. Ele é o rei, deveria mandar em tudo, teoricamente falando. Porém, ele tinha a terra dele. Ele só recebia imposto da terra dele. Se você não morasse na terra do rei, você não ia pagar imposto para ele. Tá aí, ó, entrada franca. Já ouviram falar de entrada franca, né? Quando a entrada é de grátis, na faixa. Ou seja, você mora em um local, você vai para outro, mas sua entrada lá é franca. Você não paga imposto lá, você paga imposto em outro lugar. Mas, enfim, a questão é que o fato dele ter dividido as terras em condados, ducados e marcas, e ter feito com que os condes, duques e marqueses conseguissem mais poder, vai se formando e se estruturando aquela ideia de idade média que a gente tem, de feudo, gente. Sabe quem era dono dos feudos? Que a gente sempre fala senhor feudal? Na verdade é o duque, é o conde e o marquês. São eles que são donos dos feudos. E eles conseguiram essas terras nessa época aqui, quando Carlos Magno resolveu dividir as terras para elas serem melhor protegidas. Mas ele não sabia que com isso ele estaria diminuindo o próprio poder dele e aumentando o poder dos donos dessas terras. Após a morte do Carlos Magno, vai dar o maior auê, porque os filhos dele vão começar a brigar para ver quem é que vai assumir. O correto era o mais velho assumir, mas vai dar o maior auêzão lá e tudo mais, porque vai ser um pouquinho complicado ali. Depois vocês dão uma olhadinha. Eu acho que a apostila de vocês vai trazer essa explicação para vocês dos três, não tenho certeza. Mas a questão é, talvez traga. Se não traga, eu vou explicar aqui para vocês resumidamente. Os três filhos dele brigam, tá? E a igreja vai fazer um tratado. Eu coloquei bem grandão para vocês aqui, ó. Tratado de Verdun. Esse tratado vai dividir o território franco em 3 partes. Ora, ele já é dividido em várias partezinhas. Condados, ducados e marcas. Porém, todo esse território, apesar de ser dividido em condado, ducado e marca, o rei, teoricamente, ainda mandava. E os filhos do Carlos Magno, teoricamente, queriam mandar os 3. Então, a igreja, para a briga acabar, fez o Tratado de Verdun, dividindo esse território em 3. Aí tá aqui para vocês, nesse mapinha que é horrível aqui para vocês, mas tem Carlos,
o Lotário e Luiz o Calvo, que vão ser as... Luiz, aliás, não o Calvo, só Luiz, que vai conseguir essas 3 terras, ó. Essa terra amarela, roxa, verdinha, eu acho que é meio laranja aqui, porque o meu mapa não tá muito bom, entendeu? Eu tenho 2 mapas aqui, por isso que o meu dedo tá aqui, tá, gente? Não porque eu sou louca. Enfim, eles vão dividir a terra, e aí sim que os condes, duques e marqueses vão conseguir mais poder ainda depois que essas terras forem divididas, porque as pessoas vão falar bem assim, é melhor obedecer, em vez de obedecer o rei, tem 3 reis, né? Não, vou obedecer o conde, o duque, o marquês. O poder deles vai aumentar mais ainda. Então, assim, nós podemos dizer que na França medieval, lá na Gália, onde os francos viveram, os francos terão a dinastia Merovingia, Carolíngia, aí vai ter o Tratado de Verdun, que eu falei para vocês que divide em 3, a dinastia Capetingia e dos Valois. Capetingia, gente, e Valois são dinastias que vão tentar recuperar ainda o poder do rei, mas não vão conseguir. A Capetingia eu acho ridícula, porque ela tem esse nome só porque o rei usava uma capa. Gente, cada falta de criatividade, né? Mas enfim, meus amadinhos, é isso. Acabou a aula de vocês. Os francos depois vão ser dominados por vários outros povos. E o que realmente vai acontecer é que os condes, duques e marqueses, que se transformaram em senhores feudais, vão cada um mandar na sua terra, cada um se proteger do seu jeito e cada um se virar do seu jeito. Mas os francos são muito importantes porque vocês viram que, de certa forma, eles influenciaram profundamente as características que vão existir depois na Idade Média. Mas Idade Média é outra aula, é outra frente, é outro assunto. Se vocês sentirem dúvida, vocês mandem perguntas para mim. Beijinhos, amadinhos!